Opa, olha nós aqui. Sou o professor Alexandre, aqui tem a professora Lidiane. Vamos lá, professora. Vamos então dar início à nossa aula, pessoal, aula 10. Professor, faça a leitura aí do nosso tema de hoje. Vamos lá, arte e tecnologia, com a invenção da imprensa, a invenção da fotografia, a aparição aí da internet, a arte digital e o cinema. Exato, então vamos falar aí também da habilidade. Bom, nossa habilidade aí inicial é identificar a relação entre história, tecnologia e artes visuais e outros campos artísticos. Certo, então o nosso tema é arte e tecnologia. Vamos fazer a abordagem aí no contexto histórico da invenção da imprensa, que era a tecnologia nesse período aí mais avançado, sobre comunicação, sobre escrita, enfim. Também sobre a invenção da fotografia, né, a importância dessa máquina, né, da criação dessa máquina. Vamos mostrar aí as primeiras máquinas de fotografia. E o que mais nós vamos ver, professor? Vamos ver também o que aconteceu para o aparecimento e a criação da internet, né? Também a arte digital, né, digitalização, transformação de pixels, de pontos, e o cinema também com as produções para atrair a atenção do espectador. Certo, pessoal. Então, esse mapa conceitual aí traz, né, os 5 temas que nós vamos abordar e aí a linha do tempo, né, das tecnologias. Não vamos abordar todas, mas vamos falar aí das mais importantes que impactou a sociedade. Então, vamos dar início lá, vamos iniciar com uma enquete. Então, qual é a pergunta para os nossos alunos hoje, professor? Pois é, queremos saber aí o que você me diz sobre qual é a relação entre arte e tecnologia. Com a informática e a internet, o que mudou nas produções artísticas? A arte é atingida pelos adventos tecnológicos? Então, uma pergunta para vocês aí importante, né, professor? Essa imagem é uma maravilhosa pista para você já compor a sua resposta aí, né? Uma resposta só pode englobar todas aquelas questões ali, porque estão interligadas. Exato. É importante refletir que a tecnologia não impactou só o contexto da arte, sim social, econômico, filosófico, cultural, né, professor? Se fôssemos falar aqui do impacto das tecnologias digitais, nós estamos falando das ferramentas digitais na sociedade contemporânea. Então, houve muitas mudanças. E o nosso filtro aqui é a arte, né? Porque nós sabemos que os outros professores de história e outros aí vêm falando também, fazendo as suas conexões. E aí, nesse assunto, através da arte, nós vamos ver as implicações que tem com a arte aí, do desenvolvimento da tecnologia. Exato. Então, vamos lá para o primeiro tópico. A invenção da imprensa, né, por Johannes Gutenberg. Um alemão, né, lá no século XV, ele provocou uma enorme revolução na modernidade, por meio, então, da produção de livros, né, por essa técnica da imprensa, ou seja, imprimir livros deixaram de ser práticas manuais, né? Antes era feito manualmente, a escrita, professor, era feita lá por canetas de tinta, né? Canetas não, por penas, né? Era ou impressão de algum símbolo, enfim. Até chegarmos a esse ponto aí, a sociedade demorou muito para desenvolver uma tecnologia mais avançada de escrita, não é mesmo? Ele deu o pontapé inicial para a automatização da escrita, porque ele criou letras feitas de materialzinho de chumbo e colocou elas juntas numa certa disposição, que aí, muita inteligência, né? Porque ele fez as letras, colocou juntas lá e depois, se ele queria um texto, ele aí ia juntando tal. Formando ali as frases, né? Com aqueles tipos. E aí era só colocar a tinta e colar o papel em cima, dava lá. Então é uma revolução aí na questão da escrita, né? Voltando quantos detalhes, né, professora, não tem aí por trás dessa invenção, né? Sim, caminhamos muito para chegar até aí. Voltando ao texto, estudante, como o professor já explicou aí, letras móveis, né, produzidas em cobre, que eram colocadas ali como uma base de chumbo e recebiam a tinta e eram prensadas no papel.
Então, aumentou a produção de livros, né? Então, essa invenção aí foi por esse alemão, Gutenberg. Aqui uma imagem trazendo aí no momento que ele está ali com outras pessoas fazendo esse trabalho. E aí, ó, depois da impressão, né, da criação aí dessa máquina de fazer muitos livros em série, veio uma outra revolução, que é a invenção da fotografia. Quem foi, professor, que inventou a fotografia? Vamos falar um pouquinho aí. Esse Giuseppe Nicefori, né, ele inventou a primeira fotografia permanente, né? E o que acontece? As câmeras, apesar de já existir há séculos, né, mas elas tinham algumas falhas. E era o que eu queria falar também sobre essa questão da imprensa, porque ele inventou, mas aí continuou sendo aperfeiçoado cada vez mais para atingir o nível que a gente hoje tem e que ainda continua sendo aperfeiçoado. No mesmo caso é o caso da fotografia, né? Que tem aquela primeira invenção que leva o nome até do inventor, daguerreotipo. Isso, vamos mostrar ele aí. Né? Vamos voltar ao texto, só para a gente ver aqui, professor, se eu concluir essa parte aí. Então, sobre a fotografia. Pois é. E aí, a foto, ela era só aquele momento. Eles não tinham ainda aperfeiçoado ao ponto da fotografia ficar fixa, impregnada no papel. E aí, esse é o passo que vai adiante. Tem até a primeira fotografia aqui, né, professor? Exatamente. Assim, não está bem nítido ali a imagem, né? Foi a vista da janela. Pois é quase um borrão. Mas ao lado a gente já vê um passo adiante, né? Que é a fotografia. Interessante, professor Alexandre, que já existia câmeras há séculos antes disso. Aqui Exatamente. Já foi uma tecnologia mais avançada na época. Foi o aperfeiçoamento, né? Isso, então ela projetava a luz em uma superfície separada, usada pelos artistas para criar pinturas realistas, mas não estritamente fotografias. Exatamente. Então vamos dar sequência aqui? Vamos ver uma matéria sobre história da fotografia para complementar essas informações que nós trouxemos para vocês. Nos dias de hoje, nós já podemos fazer fotos com celular ou câmeras digitais. Mas no século XIX não era tão fácil assim. Ao invés de fotógrafos, existiam pintores de paisagem e autorretratos. Em 1825, o francês Joseph Niepce produziu a primeira imagem reconhecida como fotografia. Ele usou uma placa de estanho coberta com derivado de petróleo que ficou 8 horas exposta à luz do sol. O processo ficou conhecido como heliografia. Esse novo modo de imagens mudou totalmente o jeito de fazer arte naquela época. Anos mais tarde, o também francês Jacques Daguerre desenvolveu um processo com vapor de mercúrio, que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado daguerreotipia. O daguerreótipo se tornou mais popular, pois atendeu aos pedidos de retratos exigidos pela classe média durante a Revolução Industrial, o que não podia ser suprida em volume nem em custo pela pintura a óleo, o que deu impulso para o desenvolvimento da fotografia. A fotografia nasceu em preto e branco, ou melhor, preto sobre o branco, no início do século XIX. Já a fotografia colorida foi impulsionada durante os anos de 1800. A primeira foi feita em 1861. A fotografia se tornou produto para o mercado popular em 1901, com a invenção da câmera Brownie Kodak e, em especial, com a industrialização da produção e revelação do filme. Na fotografia digital, a luz aciona um sensor chamado de CCD ou CDMOS, que por sua vez converte a luz em código eletrônico digital, uma matriz de números digitais, que são os pixels da imagem, que pode ser armazenado no cartão de memória.
Esse mesmo cartão é colocado em um computador e as imagens podem ser transferidas e armazenadas. A fotografia deu ao homem a visão real do ambiente e mudou rapidamente o mundo das artes. Pintores procuraram outras formas de interpretar a realidade e passaram a produzir imagens que a câmera fotográfica não conseguia captar, gerando estilos como o cubismo e o expressionismo. Muito bem, essa matéria aí complementou o que nós abordamos aqui sobre a fotografia. Vocês viram aí o quanto que a fotografia evoluiu. Hoje, qualquer um de nós podemos tirar uma fotografia usando o celular. Então, as máquinas, né, foram cada vez mais ficando sofisticadas, com tecnologias mais avançadas. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso texto sobre a primeira fotografia, que foi feita por Louis em 1840, é uma das primeiras realizadas no Brasil, que é essa imagem aqui, ó. Então, a fotografia chega ao Brasil em 1840, né, com Dom Pedro II. Ele era, assim, um apaixonado pela fotografia, posava constantemente, teve diversos fotógrafos oficiais e inúmeros registros da família imperial no Brasil. Porque a fotografia tem um detalhe que eu vou falar logo adiante, depois que eu falar aqui um pouquinho aqui dessas outras características aí, né? Esse inventor aí, essa máquina aí que vocês estão vendo, levar aí o sobrenome dele, né? O primeiro material fotográfico comercial na França, em 1839, imagens fixadas em uma folha altamente polida. Essa invenção tornou a fotografia uma realidade prática. A fotografia é utilizada na medicina, no jornalismo, no fotojornalismo e na ciência, para o desenvolvimento de vários estudos. A fotografia também, ela coloca um ponto de vista sobre o que você está vendo. É o passo além da fotografia, né? Então, a fotografia, como obra de arte, pode ser facilmente produzida e reproduzida, mas a sua verdadeira alma está em interpretar a realidade e não apenas copiá-la, não apenas tirar uma foto por tirar. Com a sua posição, com a sua luz, com o seu destaque, aí ela vai dar a interpretação que o fotógrafo está tendo sobre aquele momento ali. Exatamente. Então ler fotografia, professor, é o quê? Pois esses passos aí são importantes. Toda vez que você vê uma fotografia, por favor, se lembre dessas dicas aí para você entender melhor, ampliar o seu entendimento sobre aquela fotografia. Sentimentos são produzidos os sentimentos que a fotografia produz em você. Ou seja, ver a foto é identificar o seu motivo, né? O porquê foi fotografar aquela imagem, aquela situação, aquele fato foi fotografado. Então você tem que lançar um olhar muito atento àquilo que você está vendo ali como linguagem visual. Trata-se de identificar, então, as luzes, linhas de direção, suas escalas, volumes, eixos e sombras. Então, ler fotografia não é tão simples assim, precisa estar atento a esses elementos aqui. Vamos para o terceiro tópico, que é a internet. Então, quando que surgiu a internet? Foi devido à Guerra Fria, né? Então, foi criada com objetivos militares, não foi simplesmente para algo, por um objetivo positivo. Apesar que, né, hoje nós temos a internet como algo positivo e tem as questões negativas, né, professor? Isso. O objetivo inicial, né, era a comunicação entre os exércitos. A comunicação onde cada exército, né, tinha que trazer os posicionamentos, a movimentação do outro exército e também para poder saber em que pé estava o desenvolvimento tecnológico do exército rival. Então, o computador, munido por softwares, né, gráficos, fontes de informação existentes na internet, contribuíram para uma forma de criar grandes gastos materiais, né? Na arte. Sem grandes gastos. Para forma de criar arte sem grandes gastos, pessoal. Então, cria-se o computador e publica, né, muitas coisas na internet,
Então, é uma arte não tátil, nós conseguimos pegar, porque está lá dentro do sistema da internet, né? Então, não é possível pegar, mas o artista não suja mais a mão, como lá no período em que, no momento em que o artista está fazendo ali sua obra de arte, né? Usando tinta, manualmente. Então, e o que aconteceu com as artes ao longo, né, de todas essas transformações tecnológicas? É visível a influência e a troca produtiva entre arte e tecnologia, tá? Modificam-se, com cada advento tecnológico, novas atividades ligadas às artes, surgem novas artes. Designers gráficos, fotógrafos, web designers e tantos outros tipos de profissões artísticas, porque os desenhos, né, passaram a ter fins que não são apenas de desenhar, fins comerciais, fins de ilustrar novos objetos para a produção em massa. Então, é uma outra faceta da artística, né? Como apregoava a escola Bauhaus na Alemanha e outras escolas que a arte procurava ter uma fusão muito forte com vamos dizer assim, eu estou procurando a palavra certa para dizer, mas a arte tinha uma ligação muito forte com o sentido prático, com a sua utilização, manual, né? A sua utilização prática, a sua aplicação prática, é isso. Isso. Porém, agora com a tecnologia, houve então outros, né, caminhos, né, seguidos aí também utilizado pelos artistas, né? E também trouxe aí novas profissões, né, professor? Não o artista específico, porém uma profissão, por exemplo, ali, o fotógrafo, ele também, de certa forma, ele tem ali uma visão artística ao fotografar uma imagem, né, trazer ali uma denúncia social. Então, todos esses adventos aí, tecnológicos, também contribuem para a comunicação, né, da grande massa. Então, nós podemos dizer que não foi um impacto negativo, e sim positivo, porque trouxe novas formas também de trazer à tona aí, né, os fatos sociais, as questões da sociedade. Seguindo aqui, nós temos um quiz. Vamos para o nosso quiz? Uma pergunta aí que vai ajudar vocês também a compreender questões do Enem. Pois é, a rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação. É um laço virtual, em que as comunidades auxiliam os seus membros a aprender aquilo que querem saber, né? A rede jamais pensará em seu lugar, fique tranquilo. No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes depende da otimização do tempo, confiabilidade dos sites, quantidade de informação, contribuições dos usuários, colaboração intelectuais, A, B, C, D, aqui a E, ficou falho aqui. Então, pessoal, em relação ao texto inicial ali, né? As novas tecnologias de informação, que são as TICs, né? A circulação dos saberes depende desses fatores aqui. Quais desses fatores aqui? Otimização do tempo, confiabilidade. Vamos ver qual está correta? Contribuição dos usuários. Então, lá na internet, tem vários espaços, né? Várias redes de relacionamento, de comunicação, sites de todo tipo de assunto. De relações sociais, né, professor? Então, uma mensagem, muitas vezes vai precisar da contribuição dos usuários. Para uma mensagem, por exemplo, expandir essa mensagem, vai depender de quem? Dos usuários, porque um vai passando para o outro, né? Hoje em dia já existe até uma maneira de contabilizar, de ganhar dinheiro, né, com os cliques, né, com a interação, com a contribuição dos usuários. Tem pessoas que ganham dinheiro lá nos vídeos, quando dá lá um like, quando repassa para outras pessoas. Mas, professor, então, uma forma de incentivar as pessoas, mas nós refletimos de que precisa ter cuidado também o que nós estamos transmitindo, né? Repassando para as pessoas. Se é uma fake news, se é uma mensagem que está ali atribuindo alguma mensagem negativa, discriminação, apologia à violência. Então, alunos, as tecnologias, né, digitais, as redes de comunicação,
é um elemento importante na atualidade, facilita a nossa vida, porém precisa saber usar. Tem que evitar aí de entrar em coisas erradas, em sites que não são positivos aí para a sua vida. Use a internet para se comunicar com as pessoas, para estudar, ampliar aí seus conhecimentos, enfim, só para coisas positivas. Então, vamos dar sequência aqui, vamos ver o nosso próximo tópico, arte digital. Pois é, o web art, as instalações interativas e os museus virtuais. É a cybercultura, né, ou cibercultura, em português mesmo, é a tradução mais completa dessa ideia aí, né? É uma síntese de várias mídias, a arte produzida na internet e para internautas. E é dentro dessa World Wide Web, do www, que a gente sempre fala quando vai procurar aí, que os webs artistas criam seus trabalhos, por sua vez, só visto dentro de programa de navegador da web. Quer dizer, a rede. O web é uma palavra que significa rede, tá? Então, é como a gente também chama a internet. Então, já surgem novas artes e novos artistas, pessoas que criam intencionalmente para a internet. Exato, como os museus interativos, né, professor? Isso. As mídias, instalações interativas. Pode estar havendo um evento lá na França e nós podemos acompanhar em tempo real, por exemplo, por meio de uma instalação interativa ou um museu interativo. A gente trouxe aí para vocês vários endereços de museus interativos. Se vocês querem ver aquelas obras de artes famosas, no qual a gente não vai conseguir chegar lá no museu para apreciar, então, por meio dos museus interativos, será possível. Então, é algo positivo aí na arte, né, professor? Porque amplia o acesso às pessoas, né? O nosso alerta é exatamente para isso. Procure bons conteúdos, procure boas informações. E aí você vai encontrar, porque a internet é impensável a quantidade de possibilidades e de coisas que estão lá ofertadas para nós. Mas existe o cuidado que você deve ter e não ir para o lado que não é o recomendável. Exato. Então, vamos ver as características da web art. Vamos aqui para o texto? Pois é, as características da web art é que são produzidas para a rede, utilizam a internet. A internet é parte integrante da obra ou do evento artístico. E então, as formas de arte digital. Tem edição de fotos, de imagem, desenhos ou design, como chamam lá, ilustração e pintura digital, modelagem em 3 dimensões, animação digital, pixel art e arte fractal. Todas isso são novas formas de arte que foram surgidas baseadas na internet. Criação aí, que o tempo todo vai se transformando e vai aumentando devido às pessoas que vão tendo novas ideias para usar na internet, procurando chamar a atenção dos internautas. E aí, acredito que vai crescer mais ainda, né, professor? Sim, porque sem limite, porque quando a gente pensa que... As tecnologias são uma imensidão de possibilidades, né? Eu já ouvi falar aí que já está tudo pronto para desenvolver, a tecnologia já está desenvolvida até 2050. Com certeza, deve ter tecnologias super avançadas que nós nem temos acesso ainda. Eles não divulgam ainda, porque para não perder as vendas, né? E os países investem muito em tecnologias porque é o foco, né? É o que está mais próximo à pessoa hoje, são as informações por meio da rede de internet. Então, vamos agora para o nosso... Mais um quiz aí para nós. Hora do quiz. Vamos lá, pessoal, ver uma questão aqui em relação às tecnologias. Olha aí, charge aí, uma tirinha aí, né? Isso. Ideologia e internet. Nova ética. Vou ler com mais calma para vocês compreenderem. Você era blogueiro da oposição, né? O personagem está falando aqui. Aí o outro personagem aqui, o Coelho. Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Aí, quadro 2. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. E a bolha? Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte.
Certo, então essa charge, vamos ver qual é a pergunta em relação a essa charge que os personagens estão falando da questão de que um tem um blog, né? Eles dominam aí as tecnologias para fazer aí seus trabalhos, suas atividades. Então, vamos ver. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a banalização do comércio eletrônico. E agora, é verdadeiro ou falso? O que você acha, professor Alexandre? Eu não vou dizer exatamente o que eu estou pensando, para não responder, né? Eles estão falando ali que um tem um blog e emite lá opinião, né, nesse blog, e o outro diz que vende ali memes, né? Ele cria memes. O que a gente pode ressaltar é quantas coisas surgiram, né, da internet. Exatamente. E o terceiro quadrinho está falando que você vende a opinião na internet. A gente vende, como nós estávamos falando ali, sim, quando a gente fica dando um like num vídeo, né, lá naquelas plataformas, você envia para outra pessoa e vai ganhar dinheiro com isso. Então, será que esse item aí é verdadeiro ou falso em relação ao objetivo ali do uso da internet? Vamos ver? Vamos voltar aqui para ver a resposta. Falso. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a banalização do comércio eletrônico. Não está banalizando. E sim deixando em evidência que há essa comercialização eletrônica. E não banalizando, não é, professor? Verdade. Está reforçando ali, viu, pessoal? Essas questões, elas trazem aí palavras que nos induzem ao erro, então precisa ter bastante atenção. Eu trouxe essa questão aí da avaliação do Enem. A banalização é tudo que eles não querem. Exato. Os comerciantes não querem. Então, vamos trazer algumas instalações interativas, como as imagens que vocês estão vendo aí, ó. Então, o que é a instalação? Aí, né? Veja aí a que nível pode chegar a criatividade, né? O uso da tecnologia, das cores, das luzes e da internet. Olha só, a instalação interativa tecnológica, o que é? É um sistema vivo, onde o público dialoga fisicamente com o evento que está acontecendo no ambiente. Então, se modifica de acordo com a interação do público. O público entra lá, se move, né? Interage, e aí a proposta, né, o propósito é exatamente esse, que a partir do momento que a pessoa vai naquele espaço ali, a partir do momento que a pessoa interage, que entra, que se acomoda ali, aí vão acontecendo outros eventos, outras transformações. Vai mudando as cores. As luzes vai trazendo ali sensações, né? Porque as luzes emitem ali formas, né? Desenhos que vão surgindo, e aí o espectador vai ali sofrendo sensações, né? Novas sensações, vão tendo novas leituras sobre o que está acontecendo naquele momento. E isso aí é o objetivo daquela arte. Exato. Eu vou trazer agora para vocês uma curiosidade, nós trouxemos uma curiosidade para vocês. Vamos ver sobre a arte, a videoarte. Então, pessoal, nós vimos ali instalações interativas. Aqui nós temos uma outra forma de videoarte, ó, de arte e tecnologia, que é a expressão artística que utiliza a tecnologia do vídeo em artes visuais. É diferente daqueles primeiros, né, artistas que usou ali a televisão para expor imagem. Aqui a imagem é refletida, ó, no ambiente, como vocês estão vendo aqui, o rosto de pessoas sendo refletido aqui nas margens do rio, professor Alexandre. Misturadas aí com as árvores, né, e a expressão do rosto vai mudando e vai transmitindo novas sensações, novas ideias, né? Exatamente. Então, esse trabalho foi feito pelo projeto Simbioses, da Roberta Carvalho, uma artista aqui da Amazônia. Jovem, né? Bem jovem ela. Isso. Mas com a ideia ali perfeita. Então, aí vemos aí os museus virtuais, né? O museu virtual permite utilização via internet de uma apresentação a respeito de determinado assunto, né?
Então, com isso, o visitante tem uma oportunidade de diálogo interativo com o assunto abordado. Então, as possibilidades aí. Tem o Museu do Louvre. Isso, nós temos até uma imagem aqui, ó, trazendo aqui peças, né, provavelmente peças de povos antigos, aqui exposto nesse museu. Então, aí, há vários museus, né, professor? Exato. Aí, com o uso aí das novas possibilidades, você entra aí nesse espaço aí. Tem como olhar cada peça dessa. Olha aí. cada peça, você tem uma outra perspectiva onde você pode, literalmente, é como se você estivesse visitando pessoalmente esses lugares aí. Isso, o Google tem um dispositivo lá que vocês podem, a imagem 3D, né? Consegue andar por essa sala, ver as imagens bem de perto, então bastante interessante. E vocês podem pesquisar, se quiserem visitar esses museus aqui, ó, como o Louvre, Londres, Museu das Belas Artes de Boston, Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu Van Gogh, Na Holanda, Imperial, no Brasil também. Museu de Arte de São Paulo e Museu Britânico. Então, alguns endereços, se vocês pesquisarem esses nomes aí, vocês vão encontrar. E chegamos aí na Google Art, né? Que é uma continuação prática daquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né? A visita, o tour, o passeio virtual por dentro daqueles lugares, né? É uma ferramenta online que permite a visitação virtual dos mais importantes museus do mundo e a visualização de suas obras de arte. A gente sabe também que o Google permite que você caminhe nas ruas de lugares que você ainda não foi. Antes de eu vir para Porto Velho, eu fiz isso, dei um passeio aqui na cidade. E as fotografias são em 360 graus, né, professor? Exatamente. Por meio da possível. tecnologia Street View, né, que é a visão da rua, e de um veículo exclusivamente desenvolvido para o projeto. Eles fizeram essas milhares de fotografias, né? E aí com essa possibilidade de ver tudo de todos os ângulos, né? Exatamente. Então tem nesses museus aqui, ó. Museu de Arte Moderna lá de Nova York, Museu de Van Gogh em Amsterdã e a National Gallery de Londres. Muito bem. Então, vamos para o nosso último tema, cinema, a sétima arte. Então, o cinema é uma linguagem artística, né, com características próprias. Por exemplo, o teórico italiano Ricciotto nasceu em 1877, faleceu em 1923, chamou o cinema da sétima arte, em 1911. Então, professor, fala aí um pouco sobre o cinema. Então, assim como tem as 7 maravilhas do mundo, né? Tem aqui a sétima arte, ele colocou o cinema como a sétima arte no grau de importância entre as artes. Então, o cinema não nasceu narrativo, né? Em sua primeira fase, no primeiro cinema, o objetivo das produções era contar histórias, atrair a atenção do espectador, mas não com palavras, era com gestos, com pantomimas. Aí as primeiras apresentações ou exibições eram realizadas em feiras, lugares públicos. E não tinha, assim, aquela intenção de arrecadar dinheiro com isso aí, ok? Então, o cinema de atrações, ou o primeiro cinema, é dividido em 2 etapas. A primeira fase, de 1894 a 1895, a mais ou menos 1908, consiste na origem do cinema considerado não narrativo. Era só imagem. Não havia áudio. A narrativa quer dizer verbal, linguagem, alguém né? falando. Mas Na segunda fase? a história era contada através de gestos. Na segunda fase, consta que os primeiros registros da narratividade. Os Nickelodeons, que eram salas de cinema do início do século, são criadas. Então, o que eu estava falando, né? O cinema mudo. Não há diálogo. Em seu núcleo fundamental são as imagens. Suas origens não tinham sons, né? Era o cinema não narrativo, por conta disso aí. Mas aí a narração, o contar da história, é através do gestual, né? de pequenos rótulos, né?
É aí que serviu para brilha ilustrar a mensagem e ajudar a compreender o conteúdo. A de uma maioria cena. dos filmes mudos era gravada em preto e branco. Aí entra o gênio, aí eu falar dele. Ó. Aí nós vamos falar de Entendo. Chaplin, né, que foi um personagem, uma Charles personalidade Chaplin. marcante aí na criatividade do cinema mudo. Eu até trouxe aqui, ó, conhecendo o artista, uma imagem Pois dele. é, aqui para nós é o Carlito. Né? Então ele foi um ator, Gênio. dançarino, diretor e produtor inglês. E músico-compositor também. Conhecido como Carlitos, foi famoso então no cinema cinematográfico da era do cinema mudo. Eu cheguei a assistir vários filmes. E ainda hoje não Charles- é cansativo, nem é bom de assistir. Isso, ele As produziu produções. vários filmes que se tornaram um clássico do cinema mudo, como O Garoto, em 1921. Tempos Modernos é muito utilizado para a gente refletir sobre a modernidade, sobre a industrialização, que satiriza aí a mecanização da modernidade. Então, vamos para a nossa enquete. Então, Qual- nós fizemos a pergunta inicial lá, né, professor? Qual a relação entre arte e tecnologia? Com a informática e a internet, o que mudou nas produções artísticas? A arte é atingida pelos adventos tecnológicos? Com certeza. Então, foram algumas perguntas que nós fizemos no início da aula e já foram respondidas, porque nós apresentamos aí vários adventos, né, das tecnologias que incorporam a arte, por exemplo, as instalações interativas, os museus. Então, a tecnologia possibilitou muitos trabalhos na área do design, também de desenhos, pinturas, enfim. Facilitou, né? É claro que a arte sofreu alguns impactos, né? Hoje é muito difícil alguém pedir uma fotografia lá para um artista que faz pintura com tinta a óleo, né, professor? Ele vai direto o quê? Chamar o fotógrafo. Então, sofreu alguns impactos, porém, houve mais contribuições positivas do que negativas, né, professor Alexandre? Eu queria, assim, acrescentar um ponto ainda aqui sobre essa questão do designer, né, que são aquelas pessoas que fazem desenhos industriais. Você imagina aí alguém que faz criação de um novo tipo de carro, né, para essas indústrias aí. É um desenhista, sim. Só que ele se utiliza das ferramentas gráficas, de programas, do computador e cria ali aquelas novas formas que ele tem a obrigação de acertar para defender o trabalho dele, onde que seja um sucesso de vendas aquele novo carro. Com E isso certeza, tem outros, vários também exemplos na disso aí. arquitetura, né, os desenhos de arquitetônico, também designs de interiores. E os web designers, eles têm que criar formas e blogs e sites e coisas que chamem a atenção das pessoas, porque a interação do internauta é o que vai fazer com que haja um sucesso e os likes se multipliquem e a pessoa ganhe dinheiro através disso aí. Com certeza. Então, estudantes, são as nossas referências, caso vocês queiram pesquisar, aprofundar nos assuntos, são esses temas aí, esses autores que utilizamos. Então, concluímos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. A aula foi bastante interessante porque eu trouxe informações aí sobre a relação da arte, a tecnologia, e vocês que são jovens, né, que nasceram na cultura digital, então já sabem manusear muitas ferramentas, então com certeza vocês também compreenderam aí de forma bem positiva sobre o nosso tema de hoje. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau.